Esse é o antepar. Aqui está o computador. O código foi colocado aqui. E eu estou colhendo os dados de meio em meio segundo. Dá para ver que eu coloquei a 11 centímetros aqui. E ele indica 9,72, 9,83. A gente vai tirar medidas de 11 centímetros, 20 e 30. Já está disponível isso no Teams. Cada grupo tem, dentro de arquivos, um diretório chamado M2, e já tem todas as medidas já coletadas. Eu quero ver se eu mostro a coleta desses dados pelo MATLAB. Ok? Vou desligar isso aqui. Está no mudo agora, professor. Esqueci de ligar o som. Ok, pessoal. O que a gente tem hoje? Tem o módulo 2. Deixa eu ingressar com vocês num outro computador. Pronto. Sem microfone agora. Então, aqui em módulo 2, arquivos, tem o módulo 2. É o mesmo do semestre anterior. Não precisei fazer alteração. Então, a gente vai calcular sensibilidade e linearidade de um sensor ultrassônico, além de coletar os dados. Deixa eu começar a gravar isso aqui. Ah, alguém começou a gravar já. Então, tem uma breve introdução, objetivo, captura dos dados do sensor ultrassônico, análise estática e planejamento de experimentos com o sensor e as atividades. Tem o índice de ilustração. Aqui fala, na introdução, sobre o sensor ultrassônico e o Arduino. E como levantar o comportamento da resposta desse sensor. Então, o que a gente quer fazer é introduzir o aluno com planejamento de experimentos para calibração do sensor ultrassônico, efetuar análise estática dos dados coletados de um sensor ultrassônico, realizar uma análise de regressão linear e gerar gráfico de função obtida com dados coletados. O código que eu estou usando no Arduino é esse aqui, que foi feito pelo Adilson Thompson. Estou usando a biblioteca ultrasonic.h, eu defino os pinos 7 e 6 como trigger e echo. Trigger é o que vai enviar o comando para acionar o sensor ultrassônico, e o echo é a resposta. E o que ele calcula é o tempo que esse echo demora. Crio um objeto ultrassônico da classe ultrasonic com esses dois pinos identificados aqui. Identifico começa uma comunicação serial no void setup e no void loop. Tem uma variável float centímetro milissegundo, microsecond. Numa long microsecond eu pego o timing do ultrasonic. O centímetro second converte esse microsecond em centímetros. Eu printo no serial o valor e aguardo meio e meio segundo. Aqui é a ligação que foi feita do Arduino com o sensor ultrassônico. Eu estou usando a porta 22 ali. E aí, aqui está mostrando quais são os comandos que a gente vai usar.
para análise inicial, a gente vai fazer média, desvio, intervalo da amostra, simetria, achatamento, vai aplicar Chauvenet, vai levantar o intervalo de confiança e depois do critério de Chauvenet, a gente vai recalcular média, desvio, intervalo, assimetria e achatamento. Para fazer regressão linear, a gente vai usar as funções polyfit e polyval. Polyfit, a gente vai encontrar os coeficientes do polinômio de primeira ordem, e a gente especifica que o grau do polinômio é 1, e o polyval, ele estima o mínimo quadrado de um conjunto de pontos. Então, aqui eu estou dando um exemplo de polyfit e polyval, entrada X, a nossa entrada X é 11, 20 e 30. Y são os valores das médias que a gente vai calcular. E aqui a gente vai ter a nossa função para gerar o polyfit, vai ter o coeficiente 1 e 2, M é o coeficiente angular, B é o offset, o polyval vai usar esse coeficiente usando o x, 11, 20 e 30, a gente vai somar a distância, gerar o eixo a gente tem que reavaliar em função dos valores e vai fazer um plot para ter o gráfico, tá? Aqui eu estou dando um exemplo com 3 valores, 20, 30 e 40, e usando a função regress. Essa é mais fácil de se utilizar, usando a função regress. A sensibilidade vai ser o coeficiente angular da reta, a linearidade é o erro, qual é o maior erro que a gente tem em percentual, em função dos pontos que a gente coletou, tá? Tem que ter um sistema de medição padrão. Essa figura do semestre passado, eu usei uma fita métrica, que eu estou mostrando para vocês com uma trena. E o que vocês têm que fazer? Realizar a análise estatística dos 150 dados coletados e apresentar valores de média, desvio padrão, intervalo de confiança, skewness e kurtose, aplicar o critério de Chauvenet para a amostra, refazer a análise estatística, realizar a regressão linear dos 3 pontos e apresentar a sensibilidade e offset, e apresentar o erro de linearidade do sensor baseado nos dados coletados. Basicamente é isso que tem que ser feito. Alguém tem alguma dúvida, gente? Professor, o erro de linearidade seria aquela história de erro absoluto menos o erro relativo, o valor absoluto menos a média do valor sobre o total? Ou o erro de linearidade vocês vão ver por aqui, ó, na análise estática de instrumentos 2. Tá? Aqui explica como calcula o erro de linearidade. Esse módulo já é um módulo vinculado a esta aula aqui. O erro de linearidade é que a gente vai aproximar 3 pontos por uma reta. Só que os pontos não estão alinhados. Tá? Então, o erro de linearidade é em que faixa ele trabalha de forma linear, em que outra faixa, apesar do erro, ele se comporta de forma linear. E o erro de linearidade nada mais é do que o valor dessa faixa aqui. Tá? A gente vai encontrar isso porque vai ter um offset, vai ter uma reta, e a gente vai ter um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. A gente vai ter que marcar qual que é a distância de uma reta paralela no ponto mais acima e no ponto mais abaixo, e assim a gente vai pegar essa distância entre mais ΔSE e menos ΔSE. E esse vai ser o erro que a gente vai calcular. É esse delta aqui, tá vendo? Não sei se ficou claro. Pedro, ficou claro? Sim, entendi. É esse delta que você vai calcular. Como a gente só tem 3 pontos, fica fácil calcular isso, tá? Mais perguntas? Foi tranquilo fazer o módulo 1, gente? Vocês não tiveram dúvidas? Foi relativamente tranquilo, sim. Eu acho que o módulo 2 vai ser também fácil de ser feito. A única coisa que vocês estão perdendo para uma aula prática é que vocês deveriam montar todo o equipamento, coletar os dados e
pelo MATLAB, fazer a coleta dos 150 pontos. A gente também calcularia o tempo da coleta dos 150 pontos. E assim a gente veria qual seria o erro de linearidade e a sensibilidade desse sensor ultrassônico. Mais alguma pergunta? Não, senhor. Só para mostrar. A gente tem do grupo 1 ao grupo 7 aqui, né? É isso, gente? Algo assim, até o 6. É por aí. Quer ver o grupo 7? Acho que é aqui. O grupo 7 é o Matheus e a Laura. A Laura tá aí? Vamos ver aqui. São do outro horário. São de doutorado, então até o grupo 6. O professor Werley também foi colocado aí para ver o que é que vocês estão fazendo, tá? Eu estou ajudando eles. Então, cada grupo tem um conjunto de pontos. 150 pontos para 11 centímetros, 150 pontos para 20 centímetros, 150 pontos para 30 centímetros. E é assim que a gente vai trabalhar aqui. Ok, gente? Professor, Pode falar. Eu não sei se eu entendi como que eu vou... Cada um desses 150 vai virar um ponto na linear. Isso, Juliano. Vou voltar aqui para o módulo 2. Eu até dei um exemplo aqui na apostila. O exemplo que eu dei foi... Eu tive problema aqui nesse computador. Espera aí que eu vou usar outro aqui. O bom de usar vários computadores é que se um dá problema, a gente usa outro, sabe? O que você vai fazer? Para cada um dos valores coletados, desses 150 valores, você vai calcular a média. E é essa média que a gente vai usar para fazer esse tipo de análise aqui. Você vai colocar 11, 20 e 30. O valor da média de 11, o valor da média de 30, o valor da média... Desculpa, o valor da média de 11, o valor da média de 20, o valor da média de 30 no Y1 e usar essa função. E aqui a função regress já faz toda a análise de regressão linear para polinômio de grau 1. O polyfit e o polyval, o polyfit, um gera os polinômios e o outro gera o gráfico. E seria a mesma coisa. Nesse exemplo, eu estou com 6 pontos. A gente só vai usar 3, tá? Só que o resultado do Y a gente pega das médias das 150 amostras. Alô, olá. Entendi. Obrigado. Entendeu, Juliano? Mais perguntas? Aí quando eu for ver então a parte do erro, eu vou então medir a distância dessas 3 médias para a reta. Isso. Vai ter uma reta. A reta você sabe que tem o B é o valor quando x for igual a 0. Ele pode ser positivo ou negativo. E vai ter um coeficiente angular, que vai ser esse M aqui. Esse M é o coeficiente angular. Os pontos não necessariamente vão... A reta não vai passar nesses pontos. E os 2 pontos que estiverem mais distantes da reta, o ponto que estiver mais distante no lado superior e o ponto que estiver mais distante no lado inferior, vão indicar qual é o erro desse erro de linearidade. Você faz uma reta paralela no ponto superior, uma reta paralela no ponto inferior, e o delta é a distância entre essas duas retas paralelas à reta de regressão, tá?
Eu não colhi muitos pontos. Se eu tivesse colhido 11, 12, 13, 14, 15, 16, até 30 centímetros, a gente teria 20 pontos. E aí a gente veria claramente como é o comportamento desse sensor. Só que dá muito trabalho fazer isso, gente. Eu consegui um monitor, só que o monitor foi atribuído sexta-feira à noite. Não deu tempo para ele vir aqui e colher os dados do sensor ultrassônico para eu poder passar para vocês. Entenderam? Mais perguntas? Podem falar, gente. Professor, boa tarde. Boa tarde. Fala, Felipe. Eu acabei me atrasando um pouquinho. Desculpa, acho que eu atrasei uns 10 minutos. Será que tem como o senhor só dizer em linhas gerais sobre o procedimento? Você é de que grupo, Felipe? Eu sou do grupo 3. olha. 2. Deixa eu Já está confirmar. disponível o módulo 2. A apostila está aqui. O grupo 2 já Grupo 3, perdão. Grupo 3 já tem arquivos na pasta M2. Ah, perfeito. Os dados coletados para 11 centímetros, 20 e 30. E o que você tem que fazer é fazer a média dos valores de 11, 20 e 30, desvio padrão, intervalo de confiança, kurtose e achatamento, aplicar Chauvenet, depois você vai ter que refazer os cálculos depois do Chauvenet, e aí, com os valores das médias para cada um desses pontos, você vai fazer uma análise de regressão linear, tá? E aí tem as funções polyfit e polyval, ou usar a função regress. E plotar o gráfico e calcular o erro de linearidade. Basicamente, é isso que você tem que fazer. Ah, perfeito, professor. Valeu. Que isso, Felipe? Professor, Pois não. uma pergunta sobre os prazos, porque eu estava dando uma olhada lá no plano de ensino, que falava, por exemplo, que o prazo para o relatório 1 seria uma semana depois de passar o módulo 2, aí o prazo do módulo 2 seria uma semana depois de passar o módulo 3, assim, sucessivamente. Só que na aula você diz que é só 2 semanas inteiras. Qual que seria correto, digamos Vamos assim? ver. Está colocado aqui, ó. É que essa data aqui, gente, não é a data da entrega, tá? Essa aqui seria... É que a turma A seria... Todas as turmas seriam no dia às 14h50. Aí a turma A seria no dia 15 e a turma C no dia 22. Se vocês não entregaram, vão entregar no dia 22, não tem problema. Porque está escrito isso aqui, tá? Mas a próxima aula é dia 29. Daqui a 15 dias. E eu gostaria que o relatório 2 fosse entregue no dia 29. E não no dia 5 de abril. Todo mundo entendeu? Entendi sim, professor. É que eu acabei confundindo, porque esse negócio aí de turma e tal. E aí... Eu vi hoje de manhã que essas datas continuaram aqui, eu deveria ter retirado. Então, eu não vou retirar ponto de quem entregar no dia 22, porque eu também comi bola aqui. Mas eu quero que fique claro que a entrega do relatório 2 é no dia 29 de março. Tá ok? Quem não me entregou ainda o relatório 1 pode entregar até o dia 22 de março. Agora, o relatório 2 eu quero no dia 29 de março. Ok, pessoal? Entendido. Entendido? No caso, só para confirmar, é colocar o relatório lá no arquivo de cada grupo, né? Eu vou mostrar, ó. O grupo 1
Sou eu. em arquivo, A gente é o povo. relatório, Agora é pouco. colocou há cerca de 1 hora, e é isso. Ah, tá. É só o lugar mesmo. Pra deixar Vocês podem, os alunos que têm acesso ao grupo 1 conseguem, assim como eu, criar pastas, criar documentos do Excel, do Word, do PowerPoint, bloco de notas e colocar aqui, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que quiser. O pessoal do grupo 1 só vê o grupo 1, o pessoal do grupo 2 só vê o grupo 2. Tá vendo? O grupo 2 colocou o relatório direto aqui, não tem problema nenhum. O grupo 3 colocou o relatório direto aqui. Fez um relatório em TXT e em doc. O grupo 4 colocou aqui. Ok, gente? E assim sucessivamente. Cada grupo faz do jeito que ele achar melhor. Entendi, obrigado. Obrigado você. Eu acho que a aula é essa, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me falem. Normalmente, quando a gente faz a aula prática, eu demoro 20 minutos para explicar o que tem que ser feito e aí vocês têm que fazer. Essa aula, comparada a uma aula presencial, ela é mais simples porque eu já colhi os dados, tá? Mas vocês colheriam os dados durante a aula e teriam que fazer o relatório em casa. Vocês vão ter o mesmo trabalho para fazer o relatório. E mais, esse sensor ultrassônico, eu só fazia uma coleta de dados. Agora eu estou fazendo 3, para a gente começar a entender o que é calibração. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Ô, professor. Não. Fala, Juliano. É o Lucas. Não. Oi, Lucas. Eu não tenho dúvida não, mas é porque eu te mandei mensagem e, tipo, eu tô sem grupo agora. Aí Eu ia perguntar isso. Tem algum grupo com 3 alunos aqui? Tem o meu. Não. O 5, grupo 5. Grupo 5? Deixa eu ver aqui. Juliano, Lucas Pérez e Pedro Neto. Ô, Luca, você já está no grupo do Juliano. É outra pessoa. Quem é que está falando? Eu sou o Lucas. Ah, Lucas Cunha. Tá. Isso. O que dá para fazer é o Lucas Pérez acabou de entrar também. Ele não precisa entregar relatório nenhum. Eu posso criar um grupo para vocês, o grupo 11, e você e o Luca Pérez fazerem, a partir de agora, o módulo 2. Pode ser? Luca Pérez. Não tem problema, professor, mas quem entrou agora foi o Pedro. Ah, desculpa. E talvez, o Pedro Neto. Talvez seja fica melhor. Eu e o Pedro moramos juntos aqui em Uberlândia. E aí talvez fosse melhor o Juliano fazer o grupo com ele, se o Juliano não se importar. Mas por mim, se for o caso, eu posso fazer o grupo com o Lucas também, sem problema. Não, eu faço. Pode ser eu. Tá. Então, Juliano, eu vou montar um grupo para você e o Lucas Cunha, Lucas Cunha Duarte, é isso? Isso. Tá. Vamos criar um novo canal. Aí aqui. Juliano de Negreiros e Lucas Cunha. Isso aqui vai ser privado, próximo. Eu já vou tirar você do grupo 5, Juliano. Perfeito. Só lembrar que meu primeiro relatório é de lá. Não, isso aí não tem problema.
Ó, já criei o grupo de vocês. Vou gerenciar o canal do 5 e vou retirar você, Juliano. Eu sei que o primeiro relatório você fez aí. Eu ainda não coloquei no grupo 11 os arquivos, tá? Mas em breve eu vou colocar para vocês Os valores. três coletas de dados, ok? Tudo bem. Beleza. Mais algum ponto, gente? Bem, Tudo certo. então, até semana que vem para vocês. Valeu, professor. Um abraço. Falou, um abraço. Vai, professor.